Olá, tudo bem? Um abraço. Agora é 21 horas e 12 minutos, estamos ao vivo, dia 4 de setembro do ano 2024, Felipe Cunha. Eu estou aqui pelo YouTube, mas também estamos no Instagram. Estamos no Instagram, Felipe Cunha Hatzadik, e no Facebook. Na descrição do vídeo você tem os nossos contatos, também temos trabalhos no Telegram, tá bem? A proposta do vídeo de hoje é falar um pouco da nossa fé para os iniciantes ou para os leigos, ou para alguma pessoa que não conhece a nossa fé. Então eu vou falar aqui um pouco da nossa fé em um tema livre, tá? Vou falar um pouco do que nós acreditamos, tá? Lembrando que toda a nossa fé deve ser baseada nas Escrituras. É claro que o livre pensamento, ele existe. As pessoas podem ter outras crenças. Isso sempre existiu. Mas vou tentar contextualizar algumas coisas que muitos não sabem, tá bom? E também informar aqui a pessoas que só obteve um ensino básico, muito básico da religião. Não entende ainda com mais profundidade. Teve pessoas que pensavam que Cristo nasceu em Belém do Pará. Bom, primeiro que não é Belém, é Beit Lehem, em hebraico. Beit é casa, Lehem, pão. Beit Lehem, tá? Então a gente traz aqui as informações que ficaram perdidas por causa da falta de conhecimento, e muitas das vezes a tradução ela não transmite toda a realidade, porque também é impossível o tradutor explicar o contexto, e você tem que ler a Bíblia, não só a Bíblia, você tem que ter outras ferramentas para entendê-la. Por exemplo, Jesus é um nome adaptado. Primeiro que Jesus, vamos usar a linguagem dos cristãos, não nasceu no Brasil. Nasceu em Belém, Beit Lehem. E Belém da Judéia não foi no Ocidente, mas no Oriente, cultura totalmente diferente da nossa, tá? Nós estamos no Ocidente, Israel é o Oriente Médio. Também está no Hemisfério Norte. Nós estamos no Hemisfério Sul. Isso tudo tem uma grande diferença quando se trata da história da Bíblia. O que é uma sinagoga? Sinagoga é uma palavra grega. Nós estamos falando de um povo que fala o ivrit, o hebraico. Então, peraí. Sinagoga é em grego. Em hebraico é Beit Knesset, casa da reunião. Era onde os judeus se reuniam para ler a Torá. E o que é Torá? Torá tem uma conotação geral de instrução, mas quando falamos a Torá de Moisés, estamos nos referindo ao Pentateuco. Penta é 5, teuco é livro. Então nós chamamos de Torá as instruções, ou uma instrução de um pai para um filho, o termo é Torá em hebraico.
Quando falamos Torá do Eterno, Torá de Moisés, estamos falando de Gênesis a Deuteronômio. Em hebraico, nós temos nomes diferentes, justamente porque em hebraico os judeus escolhem a primeira palavra ou uma das palavras do primeiro versículo. Então nós temos o primeiro livro em grego, Gênesis, Origens. Em hebraico, Bereshit, em princípio. Em português, a gente lê, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nós lemos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidebar e Devarim. Bereshit é em princípio. Shemot é nomes. Vaikra e chamou. Bemidebar no deserto. Lembremos que a palavra Midebar, deserto, a raiz é davá, a palavra, porque no deserto Deus falou. E temos a última palavra, Devarim. Devarim é o plural de davar. Davar é palavra, discurso. Então nós temos os discursos, os últimos discursos de Moisés. Só que em grego nós temos Deuteronômio. Deuto é 2, nomos é lei, nomon é lei. Segundo a lei, a revisão da lei é a lei sendo falada pela segunda vez. Então veja a diferença. Eu sou judeu, ser judeu é ter uma raiz sanguínea, uma descendência. Judeu vem da tribo de Judá. Esse é o princípio básico. Hoje, judeu pode ser uma pessoa que se converte ao judaísmo. Na perspectiva bíblica, judeu é um descendente da tribo de Judá. Tá? Israelita significa descendente de Jacó, que se chama também, deixou de se chamar Yaakov em hebraico para se chamar Israel. Então, israelitas é alguém que pertence a uma das 12 tribos. Tá? Judeu é o que pertence à tribo de Judá. Entende? Então, Jesus não era brasileiro, então o nome não é Jesus. O nome é Yeshua, a forma arcaica. E se Yeshua, ele era um judeu, ele não falava português, e a língua dele é o hebraico-aramaico. O hebraico é a língua, uma das línguas mais antigas que existe. Hoje no Israel, o Estado de Israel é o hebraico moderno, tá? Então, é importante, você que vai assistir essa mensagem, eu estou trazendo algumas informações que talvez você não saiba. Se você disse que Jesus não é o nome do Messias, por que surgiu o nome Jesus? Porque a Bíblia, ela foi traduzida do hebraico para o grego koiné. E quando ela é traduzida para o grego é uma língua diferente do hebraico. E o hebraico ela tem palavras que têm letras que fazem sons guturais, sons aspirados. Tá? Por exemplo, Elohim. Rim é o rei. Elohim. Se tu ler fazendo o H, o som sem som, né? Se você lê Elohim e o H você lê sem o som aspirado, você lê Elohim. Tá errado. Por quê? Porque o rei no hebraico é idêntico ao H do inglês. A palavra Hosen. Então você tem no hebraico o rei, que é transliterado para o H. Só que no nosso português o H ele é sem som.
é mudo. Quando nós estamos lendo em hebraico, o H tem som. Então é Elohim. Pegou? Por exemplo, a expressão Horma. Em hebraico é sabedoria. Começa com a letra Het, depois nós temos o Raf. Horma. Sabedoria. Veja que é uma gutural. Até o nome Yeshua não termina com A. É o Ain. É uma gutural. Por isso deveria ser falado Yeshua. Tá? Então, nós temos essa diferença, porque no grego não tem. No grego também, palavras em hebraico, por exemplo, Shemuel. Shemuel é o SH. E quando vai para o grego, tira esse som do H, porque no grego não tem. Então fica Samuel. Então, nomes que tem SH, vai para o grego com som só do S. Tá? Então, em vez de falar Shemuel, fala-se Samuel. Samuel. Aportuguesado. Nomes, por exemplo, Yehudá. Lembra? Yehu. Tem o H, tem som. Yehudá. Yehudá vai para o grego para Judas. Judas. Que para o português vem para Judas, por causa do J. No hebraico não tem J. No hebraico é o Yod, que deve ser transliterado para o português como o Y, tá? Até mesmo o I. Mas o I é uma vogal e o Y é uma consoante. Então, o ideal é transliterar palavras hebraicas com Yod, vai para o Iota no grego e vem para o Y em português. Quando o nome Yeshua vai para o grego, a gramática grega é diferente. Por exemplo, em hebraico, palavras que terminam com re, tem exceções, costuma-se ser feminina. Torá, devorar, sará. Só que Moshe termina com H e Yehudá termina com H. Então, há palavras que terminam com H que são femininas, mas Judá e Moshe é masculino. Quando vai para o grego, lembremos que no hebraico tem as guturais, nós vamos então levar para o grego e as palavras que são masculinas em grego terminam com, vou falar simples, com um S, que é o sigma em grego. Então, Paulos, Paulo. Então você vai ter muitos nomes que terminam, masculinos, vão terminar com sigma, com um S. Então você tem Iezos. Porque poderia-se ir para o grego e ficar mais próximo à pronúncia Yeshua. Yeshua seria I-E-S-U-A. Yeshua. Mas os tradutores preferiram seguir a gramática grega e terminar os nomes masculinos com sigma. Então você tem Iezos. Latim, Jesus. Português, Yesu. A primeira versão do João Ferreira de Almeida foi traduzida em 1600 e pouco. Ele mesmo achou vários erros. Mas ele coloca na Bíblia Thompson, na página, por volta lá da página 1300, está escrito Iesu Christus. Foi a forma que o João Ferreira de Almeida transliterou o nome Jesus em grego. João Ferreira de Almeida poderia ter transliterado Yeshua, tá? Não entendo o porquê dele ter colocado Yesu, tá? João Ferreira de Almeida traduziu o Novo Testamento e começou a traduzir o Antigo Testamento.
Ele traduz até Ezequiel e ele morre. E a partir de Ezequiel, um outro tradutor ocupa o lugar dele, o pastor Jacobs. E é esse tradutor que coloca o J. O J é uma letra que foi inventada em 1500 por Petrus Ramos, um francês. Essa letra fazia som de vogal e de consoante. Ela tinha um pingo quando queria fazer o som do I. Sem o pingo em cima, fazia o som do G. Então, um pingo em cima, I. Então, se você pega Jesus e substitui o J pelo som do I, você tem Jesus. Viu? O problema é que a gramática muda e eles não restauram o som do iota do grego. E fica G, porque foi aportuguesado a pronúncia. Mas se fosse seguir a tradução do João Ferreira de Almeida, Yesu, depois passou a ser com J, Yesu, depois a Sociedade Bíblica colocaram o S, então ficaria Jesus. Se tu lê o J com o som de I. É por isso. Porque passa pelo grego, depois vai para o latim e depois para o português. Essa explicação é muito simples, eu não estou mostrando nada aqui, que eu quero que seja dinâmico, mas eu vou mostrar o nome Yeshua em hebraico e o nome do Criador para os ouvintes que vão estar aqui chegando nessa aula. Então, Yeshua era um judeu, tribo de Judá. Lembramos que Abraão, Isaac, Yitzhak, Jacó, Yaakov são os patriarcas. De Jacó vem as 12 tribos. A quarta tribo é a tribo de Yehudá, Judá, da onde vem o rei Davi, da onde vem a descendência de Yeshua. Aqui eu tenho uma versão do Novo Testamento em hebraico. Está escrito Haberit He Hadashah, uma versão de 1800. Essa versão começa aqui toda hebraica. Habesorah Hakedoshah Al-Pi Matai. É as boas novas santas de Mateus. E o primeiro versículo coloca Sefer Toledot, Yeshua HaMashiach ben David, ben Avraham. Sefer livro Toledot, as origens de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, filho de Abraão. Nós estamos falando de um judeu, de um descendente de Abraão. Por isso que o Novo Testamento começa dessa forma. Sefer Toledot, Yeshua HaMashiach ben David, ben Avraham. Porque ele era judeu. E a língua que Yeshua falava era essa. Não era grego, koiné. Não era latim, hebraico e aramaico. Entendendo isso, muita coisa muda. Porque você tem que voltar ao passado e descobrir essas verdades que ficaram ocultas. E aí começa o lema. Quando você começa a voltar ao passado, você começa a ver que tem algumas coisas que foram contadas errado. Primeiro, quem Yeshua adorava? Quem é Yeshua? O Jesus conhecido no meio cristão. Quando nós vamos no livro de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, 12, 29, diz assim o texto. 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo que Yeshua lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Yeshua: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Uma pessoa leiga ouvindo isso, o Senhor, o único Senhor, o Senhor nosso Deus, a pessoa
não vai extrair as informações. Em grego é akol Israel, kurios hoteosemon. Kurios es estin. Kurios é Senhor em grego, Theos, é Deus. Só que nós estamos falando de um judeu falando com outro judeu. Nós não estamos vendo um judeu falando com um grego. Então não é akol Israel, kurios hoteos. Então, Yeshua disse que esse é o principal mandamento, ouve Israel. Em que texto Yeshua está falando? Porque se ele está falando de mandamento, ele está falando de instruções que Deus deu ao povo de Israel. E o escriba, que é o escriba, você sabe o que significa o escriba? Era uma pessoa que escrevia a Bíblia na mão, era um copista, um tradutor da época. E Yeshua está citando Deuteronômio 6, verso 4, que está em Marcos 12, 29. Eu pronunciei aqui a forma grega. Em hebraico nós temos Shema Israel, Yahu Eloheinu, Yahu Echad. Estou lendo a Bíblia hebraica. Ve'ahaveta et Yahu Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Ouça Israel. Yahu, Criador, Pai de Yeshua, é o nosso Deus, nosso poderoso. Yahu é um. E amarás Yahu teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua pessoa, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, recursos. Isso está em Deuteronômio 6, verso 4, verso 5 e diante, segue o Shema Israel. Então Yeshua está ensinando uma mitzvah da lei. E ele diz, o segundo é ame seu próximo, que está escrito aonde? Aonde está escrito? Vou pegar o versículo exato aqui. Levítico 19, 18. São dois mandamentos que Yeshua está ensinando. O Shema, amar a Deus, e o segundo, amar o próximo. São mandamentos da Torá, os 5 primeiros livros. Se você pegou a live desde o início, eu expliquei o que é 5 primeiros livros, significa Torá, ok? Então, você aprendeu muita coisa na igreja católica ou protestante que não condiz com a verdade. Por exemplo, que a lei de Deus foi anulada. Isso não é uma verdade. Por quê, Felipe? Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Eu não vim para revogar. Eu vim para cumprir. E aí você tem que entender em grego a palavra revogar e a palavra cumprir. Prero, cumprir quer dizer encher até o máximo. E revogar, eu não vi revogar, eu não vi destruir. Eu não vi dar fim, eu não vim acabar. E o contexto comprova que as leis de Deus devem ser seguidas porque ela é justiça para o homem. O texto abaixo diz, aquele pois que viola um desses mandamentos, está falando o quê? Que é nada no reino de Deus. O que cumpre é reconhecido e é visto como grande, em grego mega. E o 20 diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E Yeshua falou que nós temos que ser mais justos do que aqueles fariseus daquela época. Então, peraí, não tem anulação da lei. Mas está escrito em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo. Se você olhar a Bíblia de Jerusalém, não está isso escrito lá. Diz a finalidade da lei é o Messias. E quando nós vamos lá em Romanos 3, o apóstolo Paulo diz que não se anula a lei por causa da fé. E o versículo é o 31 do capítulo 3 de Romanos. Anulamos, pois, a Torá pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a Torá. Então, Paulo não ensinou a anulação da lei. Então, nós temos que ler a Bíblia numa perspectiva verdadeira. Por exemplo, vamos descobrir por que eu estou citando Haberit Re-Hadashah e não estou falando no Novo Testamento. Porque não existe esse termo juridicamente falando em hebraico.
A palavra berit é aliança. Haberit é um artigo ali, ó. Haberit rehadashah. A aliança da renovação. Ou uma nova aliança, ou uma aliança renovada. E lembremos que Deus fez várias alianças com o povo de Israel. E nenhuma foi anulada porque Deus fez uma outra aliança. A perspectiva e o entendimento é outro. Na visão de testamento, um anula o outro. O novo anula o antigo. Na perspectiva hebraica, Deus pode fazer 10 alianças com o povo e não anula nada. Por exemplo, Deus fez aliança com Noé e com o homem. Não destruiu mais o mundo com água. Essa aliança é perpétua. Mas depois Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Davi. E uma aliança nova não anula a outra. Por isso que o Israel tem alianças. Entendeu? Então isso é buscar o original. A perspectiva real. Techuvá com Yeshua significa conversão com o Messias, mas na perspectiva do Yehudi, o judeu Yeshua. Quer um versículo para demonstrar isso? Você pode ir em João 4, verso 22. Vós adorais quem não conheceis, nós adoramos quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Yeshua está falando com a samaritana, vocês samaritanos não sabem quem vocês estão adorando. Por que ele fala com os samaritanos? Porque há uma mistura de povo ali. Os samaritanos, aí você tem que entender da história de Israel, quando as tribos foram divididas, o reino do norte vai a cativeiro e as 10 tribos se perdem. Um determinado rei coloca um povo pagão no lugar das tribos. E fica um pouco de israelitas com um pouco de gentios misturado. Então ali não há o povo de Deus de sangue falando plenamente. Há uma mistura de gentes que foram transportadas para morar em Samaria. Então as tribos são espalhadas. Não se sabe onde elas estão. Tá? Por isso que Yeshua está falando para a samaritana, porque dentro do samaritano, pode ser que tenha alguma tribo do norte, mas pode ter um outro povo ali. Então, entende? E Yeshua fala, nós judeus sabemos quem adoramos, por quê? Ali está falando daquela tribo que foi preservada. Aquela tribo que vem direto da linhagem de Davi. Ok? Então, quando a gente entende que Yeshua está falando, nós sabemos quem nós estamos adorando. Por quê? O povo os judeus é que permaneceu ali o povo, a descendência do povo de Deus. Por isso que hoje os judeus são os representantes de povo de Deus. Por quê? No sentido bíblico. Aí a igreja aparece em Atos, mas vamos voltar antes da igreja. Tá? Como as tribos do norte sumiram e foi gente ficar ali no reino do norte, gente de outros povos, o povo que foi preservado da linhagem de Jacó foram os judeus. Isso é contextualizar o que aconteceu. E aí as sinagogas judaicas. Por que falamos sinagogas judaicas? Entende agora? Por que não é sinagoga israelita? Porque essas 10 tribos se perderam. Hoje Israel sabe-se quem são alguns levitas e judeus. E as 10 tribos? Entende? Entendeu agora? Nós adoramos quem conhecemos. E esse é um ponto também de se falar, porque será que você conhece o Deus da Bíblia? Quem é o Deus da Bíblia? Vou mostrar para vocês uma imagem que vai... E a gematria no hebraico para você
acompanhar comigo aqui. Vamos lá. Lembremos que todas essas imagens que eu posto no nosso canal, eu coloco gratuitamente no Telegram. Aqui eu botei aqui essa canetinha aqui para a gente poder mostrar para vocês. Aqui é a expressão Torá em hebraico. Por que tem um monte de número? Vou explicar para vocês. Aqui eu transliterar, por exemplo, é pegar as letras e colocar ali, tá? Para poder, ó, aqui, ó, para você entender, ó. Aqui é como se fosse o T. Aqui, ó. T, tá? Essa letra aqui faz o som do O, que é o Vav. Aí você tem aqui, ó, To. Aí você tem o Uresh, que faz o som do R. Você tem o Re, que faz o som do A. Torá, tá? Então eu não preciso de sinal maçorético para ler, porque eu tenho Torá. Entendeu como que era a forma arcaica? Esse Re aqui tá fazendo o som de uma vogal A. Não falei para vocês que terminação com Re, em casos, a maioria dos casos é feminino? Então, Torá é feminino. Tá? E o significado de Torá é lei, orientação, e a forma arcaica o significado real é instrução. Agora, em hebraico tem um segredo, é um negócio legal. Cada letra vale um número. Então, Tav, que é essa letra aqui, ó, essa é a letra Tav em hebraico. Vale 400. O Vav é o 6. O Uresh é 200. E o Rei é 5. Aí aqui do lado eu fiz uma continha. 400 mais 6 mais 200 mais 5. 611. Tá? Aí você soma 6 mais 1, 7 mais 1, 8. Tá ok? 6 mais 1 mais 1, 8. O que tem a ver o 8? Yeshua é o nome. Yod 10, Shin 300, Vav 6, Ain 70. Somando 3, 8, 6, 3 mais 8, mais 6, 17. 1 mais 7, 8. O nome do Eterno, Yod Rei, Vav Rei, 10, 5, 6, 5. Aí você soma 26. 2 mais 6, 8. Então, todas essas palavras aqui terminam sempre com 8. Torá, Yeshua e Yahô, que é a pronúncia do nome do Criador, que em português está Senhor. E Aleph, Rei, Beit é amar em hebraico. Então, você tem 1, o 5 e o 2. Então, 6, 7, 8. Então, o número 8... 8 pessoas salvas no dilúvio. É a gematria hebraica. Tá? Aqui eu quis mostrar para vocês o nome de Yeshua em hebraico. Tá? Que são 4 letras. O nome do Criador, que são 4 letras. Tá? Agora é o seguinte. A palavra Senhor, vamos entendê-la. Vou pegar aqui uma passagem bíblica. Aqui, por exemplo. Vou pegar o Salmo 110. Salmo 110. Aqui é o hebraico, tá, pessoal? Le David. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Le David. Mismo Neum. Para Davi, uma música, uma canção. Oráculo de Yahweh para meu Senhor. Ladoni. Observe que em hebraico nós temos a expressão Ladoni. Nós temos uma preposição para, que é o lamed, ok? E nós temos a expressão Alf, Dalet, Nun e o Yod. Quer dizer o quê? Adoni. Adoni é meu Senhor. Então aqui, meu Senhor. Tá ok? Agora vamos pegar uma passagem em português. Vamos pegar aqui uma passagem em português. Observemos que aqui em português nós temos disse o Senhor ao meu Senhor.
2 vezes a palavra Senhor aparece. Só que você viu que são palavras diferentes no hebraico. Tá? Vamos lá, no hebraico de novo para você ver. Observe comigo. No hebraico, nós temos o tetagrama, que vai para o grego como kurios, português Senhor. E Adoni para Senhor também. Então, por que o tetagrama está indo para Senhor em português? Porque os judeus pronunciam Adonai quando olha o tetagrama. E Adonai, quando você pesquisa, a palavra significa meu grande Senhor. Quando foi traduzir esse salmo, por exemplo, para o grego, a Septuaginta, que é essa versão aqui, ó, essa versão aqui, nós temos aqui, ó, a expressão kurios, curio, Senhor e Senhor. Aí, quando vai para o português, vamos ver a Vulgata Latina como é que tá, o que aparece aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Dominus, domino. Tá ok? Então, Senhor, Senhor. Em hebraico, se eu vou direto no hebraico, eu tenho uma tradução diferente. Como que eu posso traduzir? Para Davi, uma melodia. Oráculo, revelação aqui, ó. Um oráculo, declarou Yahweh para meu senhor ou meu chefe. Vamos ver como que traduz a King James. Observemos que a King James coloca senhor e senhor, mas com um diferencial. Um senhor está com letra maiúscula e um senhor está com letra minúscula. Isso faz muita diferença, porque o Senhor com letra maiúscula se refere ao tetagrama e o Senhor com letra minúscula se refere ao termo Adon. Observou a diferença? Isso é muito importante. Por que, senhoras e senhores? Por que isso é importante? Porque agora vamos entender. O Senhor com letra minúscula ali, esse é um salmo messiânico. Está se falando do Criador e de Yeshua. O Pai, ele é chamado pelo tetagrama. Tá ok? Quando em português fala Senhor Jesus, não é o tetagrama, é Adon. Se eu pego essa versão em uma carta paulina, por exemplo, vamos ver uma saudação de Paulo aqui. Em algum momento aqui da carta de 2 Coríntios, vamos ver se aparece aqui o termo Senhor. Paulo costuma chamar muito Yeshua de Senhor. Graça a vós, pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor. Se eu pego aqui, vou pegar aqui uma versão hebraica do 2 Coríntios 1, 2. Eu vou abrir aqui a Bible Worker, tá? E vou ler o que está escrito no hebraico, ok? No hebraico aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou usar uma outra versão aqui também. Gosto da versão do Hebraico Pro, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Deixa eu pegar aqui o livro de 1 Coríntios aqui. 2 Coríntios. 2 Coríntios 1. Olha o que está escrito. Aqui, ó. Verso 2. Aqui, ó. Hesed lachem veshalom me'etzi Elohim avinu va'adonenu Yeshua HaMashiach. Adonenu. Strong 01:13. Vem da raiz Adon. Adonenu, nosso Senhor.
Então, Yeshua, ele é chamado de Adon. Adon. O verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em hebraico, Baruch HaElohim Vavi Adoneinu Yeshua HaMashiach Ave Hara Hamim Velohei Kal Nehama. Então, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Sempre Yeshua vai ser chamado de Adon, 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 Adon. Então, nunca Yeshua será chamado de Adonai. Tá? Em qualquer versão hebraica do Novo Testamento. Então, quando você lê a Bíblia, Senhor, Yeshua, o termo é Adon, que significa chefe. Senhor como um senhor feudal. O chefe dos escravos. Entenda dessa forma, um chefe, um patrão, alguém que tem extrema autoridade sobre os escravos. Mas quando se refere ao Pai, é o tetagrama. Ok? Então, eu estou trazendo essas informações para vocês, ou para qualquer pessoa que não conhece essas informações, para entender a nossa fé. Nós vamos à fonte cavar e buscar as informações. Por exemplo, se Yeshua citou o Shema, não existe trindade. Porque trindade vem do 3º século. Quem é o Deus de Yeshua? Yod, Rei, Vav, Rei. Que é quem? O Criador. Eu não mostrei para vocês? Colocarei aqui mais uma vez para vocês verem o nome do Pai e o nome do Filho. Adonai, Yahu, Adonai é para não pronunciar o tetagrama toda hora. Aí se fala Adonai, que é uma enfatização do nome Adoni, do título, meu Senhor. Então você fala Adonai, você está falando meu grande Senhor. E você está diferenciando Adon de Adon, Senhor de Senhor. Existe um Senhor, existe o Senhor. Então Adonai se refere ao Criador. Tá? Então Adon pode se referir a um dono de uma fazenda, dono dos escravos, um chefe. Mas quando você fala Adonai, você está falando o Senhor Criador. Então é preferível falar Adonai em vez de ficar falando o tetagrama toda hora. O tetagrama e as 4 letras do nome do Criador. Tá? Então, Teshuvah com Yeshua é trazer, resgatar as doutrinas bíblicas que o Criador é um, que é o Pai de Yeshua, que é o Criador. Trazer esse resgate de que a lei não foi abolida, apesar que não seguimos todas as leis. Por exemplo, leis universais não podem ser revogadas. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. São leis que não podem ser abolidas. E também não são revogadas nem pelo tempo, nem pelo lugar, nem pelo contexto cultural. Não pode matar em lugar nenhum. Não pode roubar em lugar nenhum. Entende? Agora, há mandamentos da lei que dependem de um contexto. Depende se eu tenho terra, se eu não tenho. Se eu sou homem ou se eu sou mulher. Vai depender do contexto. Agora, a lei é para me ensinar a servir a Deus. Tá? Por isso que a expressão lei não está traduzida adequadamente. O termo Torá deve ser traduzido por instruções ou doutrina. E para terminar, eu quero ler aqui Isaías. Abra a sua Bíblia e leia também o capítulo 42, que é uma mensagem, uma profecia messiânica. E olha como está escrito. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Está falando de Yeshua. Pus sobre ele o meu espírito. Ele
promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão sua doutrina. Preste atenção nesse versículo. O texto está dizendo que deixa eu tentar encontrar aqui nessa Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem uma passagem. Deixa eu ver se está marcando aqui. Mateus 12, 18. Olha o que está escrito no Mateus 12, 18. É melhor eu mostrar para você, tá? Eu vou abrir aqui Mateus 12, 18 e termino a live. 12, 18. 12, 18, leia na nota da Bíblia, é referência de Isaías 42. Vou mostrar para você na Bíblia, tá? Aqui é até hoje. Aqui, ó, Mateus 12, 18. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencer a justiça. E em seu nome gentios aguardarão, em seu nome gentios colocarão sua esperança. Essa é aqui que James, vamos ver a Bíblia de Jerusalém. E no seu nome as nações porão sua esperança. Agora nós vamos lá em Isaías. Vamos ver se tem essa parte aqui, ó. Os gentios, aqui, ó. Os gentios colocarão sua esperança no nome dele. Isso está em português, tá? E no grego. Agora, vamos ver. Se é uma referência de Isaías, vamos ver o que Isaías 42 diz. Isaías 42. Eis o meu servo a quem sustenho, meu eleito, a quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito, ele fará justiça às nações. Não usará gritos, nem clamará, ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade, a fidelidade implementará a justiça. Não se quebrará diante da fraqueza, nem se deixará abater, até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança. Olha isso aqui. Em sua lei, em sua Torá, vamos no hebraico. Aqui, ó. Aqui, ó. Uletorato. O que quer dizer? Torato é leis. Olha aí o termo hebraico. Torá. Então, o que está acontecendo? Alguém lá em Mateus meteu a mão. Alguém substituiu lei por nome. Você sabia que isso é uma fraude? Eu quero que algum pastor explique isso aqui. Tá? Bispo, padre, por que mexeram no Novo Testamento e alteraram o texto? Não é eu que estou dizendo, estou provando. Em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua confiança. Está falando da lei, não está falando de nome. É porque os romanos queriam o quê? Que o povo abandonasse a lei. Isso é um crime contra a humanidade quem fez isso. Ok? Alguém mexeu na Bíblia, tá? Por quê? Por que eu posso falar isso? Porque a epígrafe, o contexto aqui, ó, 12 e 18, quando você lê aqui, tem um Hzinho aqui embaixo,
Referência aqui, você pega aqui, ó. Aí você vai no H, tá escrito Isaías 42, do 1 ao 4. Aqui, essas referências que tem na Bíblia aqui, ó. Esses númerozinhos. Tem um, aqui no final, ó. E no seu nome esperarão gentios, tem um H. Esse Hzinho aqui. Você vai lá na referência Isaías. A Bíblia está dizendo, ó, esse texto aqui é referência de Isaías 42. Quando você vai em Isaías 42, está dizendo que os gentios vão botar confiança na sua instrução. Não é no seu nome. O Novo Testamento foi alterado por alguém. Essa passagem foi alterada por alguém. Alguém mudou lei e botou nome. Por isso que se deve se estudar. Agora, quem fez isso, nunca vamos saber. Mas alguém fez isso. Para isso serve um pesquisador bíblico, para pesquisar o que está de errado na tradução. E essa é uma das traduções que estão, não é errada, essa tradução está alterada. Não é errou, o tradutor não errou. A palavra nome em hebraico é Shem. E a palavra lei é Torá. A diferença é esmagadora. Não tem como alguém falar que fez sem querer. Aquilo é o dedão de algum gentil querendo que as pessoas... Porque se traduz aqui que os gentios vão aguardar a sua Torá, vai acabar com a doutrina da anulação da lei. Então o cara aí teve que meter o dedo e alterar, e olha, que Deus trate com essa gente. Porque isso é alterar um texto bíblico para seu bel prazer. Foi alterado. Mateus 12, 18. Isaías 42 diz que os gentios estão esperando a lei do Messias e nela o povo terá esperança. Não tem nada a ver com o nome. Você viu que não é só ter uma Bíblia? Precisa ter hormar sabedoria, discernimento de espírito, orientação de Deus, porque, meu irmão, essa Bíblia passou pelos romanos. É um assunto sério, né? É. Mas quem alterou a Bíblia cometeu um crime. Porque não faz sentido você falar que foi sem querer, que é o acaso. Não. Você vai lá e altera a palavra. Nome não tem nada a ver com lei. E os gentios aguardarão o seu nome só para não colocar lei. Porque teria que botar assim, em português teria que estar. E os gentios aguardarão sua lei. Aí foram lá e alteraram. Isso é feio, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria para desfazer esses dogmas. Que foi feito por alguém. Eu não sei quem, mas isso é mais antigo que Beira de Rio. Meteram a mão na Bíblia. Mas um dia a palavra de Deus diz que aí daquele que acrescenta, ou aquele que tira. Tá bom? Bom, fiz essa live até agora para comentar um pouco sobre o que nós acreditamos. Acreditamos que o Criador é um, que Yeshua é o Filho de Deus, Jesus é um nome adaptado, que eu já expliquei o porquê. Para nós, o calendário é outro, não é esse gregoriano, não seguimos as festas desse calendário. As festas que nós seguimos, e nem todas podemos seguir, é do calendário bíblico, que é lunisolar agrícola, calendário judaico bíblico. Não seguimos Natal. Nenhuma dessas festas, o calendário de ouro gregoriano, foi adaptado pelo Papa Gregório, o calendário de Júlio César, o calendário solar. Nós acreditamos no lunisolar agrícola. Então, o Shabat é o dia que nós guardamos como dia de descanso e não o domingo. Domingo é uma tradição cristã. Não comemoramos o nascimento de Cristo porque não há mandamento para isso. Em dezembro, em Israel neva, e nessa data não era possível ter pastores apacentando suas ovelhas no campo.
tá? Então, nessa época de 25 de dezembro é inverno em Israel. Então, há muita coisa que nós não fazemos que um cristão faz. Seguimos diferente, respeitamos os cristãos, mas temos que vir aqui colocar que nós acreditamos, tá? Yeshua morreu judeu e voltará como judeu, seguindo as leis de Deus. E eu que sou gentil, Atos 15, e com a orientação do Espírito Santo, vai praticando os mandamentos de forma voluntária e de forma com devoção. Irmãos, o gentil, ele tem responsabilidades como um judeu, como direitos também. O judeu não pode matar, o gentil não pode matar. O judeu não pode roubar, o gentil não pode roubar. Então são leis universais. Então a gente lê a Bíblia, por exemplo, mas tem leis cerimoniais, muitas leis não se seguem. Por exemplo, a barba. Você acha que a barba foi um mandamento que acabou? Por que ela cresce no homem? Por exemplo, com 15 anos não tinha barba. A partir dos 20 ela começa a abrir, vai crescendo. 26, 27 anos, ela fecha. Isso é uma construção masculina no homem. Isso é um sinal que Deus deu. E eu respeito o Criador. Você se sente no direito de ir lá e raspar. Eu te respeito. Mas Deus te deu uma marca. Deus te deu um sinal para o homem. Por que violar isso? Se é possível deixar como Deus criou. Se você anda na rua com a barba igual a minha, as pessoas te olham, acham engraçado. Só que se a gente olha nessa perspectiva do Criador para conosco, eu que estou andando certo e a maioria dos homens não. Por quê? Porque Deus me fez uma barba, não foi para eu raspar. Não quer dizer que eu não possa parar. Mas colocar uma navalha é bem diferente. E observemos que Deus ele é tão interessante na sua criação que ele não deixou nascer barba na mulher. É só no homem. Se a mulher tem pelo no rosto, é problema hormonal. Então, barba, homem tem mais de 20 anos, ela começa a crescer natural, tanto que nunca se vendeu tanto barbeador. Mas será que Adão tinha um barbeador para se barbear? Os judeus usam barba? Você acha que Abraão raspava a barba? Então a barba eu deixo crescer por respeito a Deus. É por isso, não tem nada a ver com religião, tá? Eu respeito o Deus que eu sirvo. Eu não estou dizendo que você não respeita. Eu estou dizendo que eu quero cumprir mais essa regra, voluntariamente. Eu quero agradar o Criador, não é homens. Então os caras podem rir da minha cara e falar o que quiserem. A barba é minha, o problema é exclusivo meu e eu sei quem eu sirvo. Eu sei o Deus a quem eu sirvo ao Deus a quem eu tenho devoção e a Ele darei conta da minha vida. A minha barba tem a ver com Deus, não tem a ver com judaísmo, tá? Porque Deus não deu barba para judaísmo, Deus deu barba para o homem, tá ok? Entendendo isso, eu acho que é isso que eu podia, nesse tempo que eu falei aqui, poderia falar de muitas outras coisas, mas eu vou mandar essa live para algumas pessoas que talvez não entendem a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é ver sempre o que está correto na Bíblia, originalmente, buscando uma linguagem da época para entender o sentido das coisas da verdade. Então, eu não defendo placa de nenhuma igreja. Eu defendo a verdade. E Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é esse Cristo que eu quero me espelhar nele. Fazer o que ele fez. Eu não como porco, porque judeu não come porco, porque israelita não come porco e porque Deus disse que se irrita com quem come porco.
Não tem nada a ver com religião, tem a ver com Deus. É Deus que disse em Isaías, me irrita quem come porco. Não foi Moisés que falou, não foi João que falou, foi Deus falando pelo profeta. Aí você acredita no Isaías quando ele fala do Salvador, mas não acredita no Isaías quando ele fala do porco. Isso é uma contradição. Porque o Deus que fala de salvação é o mesmo Deus que fala contra o porco. E não só o porco, animais impuros, o rato, por exemplo, também. Está ali em Isaías. Deus falando que quem come porco, come rato, irrita ele. Tem lugares no mundo que come rato? Tem. Então não é uma coisa de agora. É uma coisa antiga que já irrita a Deus. Aí você se converte e continua comendo porco? Lendo no profeta Isaías que isso irrita a Deus, você consegue ser tão rebelde a esse ponto de não se importar com o que Deus disse? Ou você vai me dizer que Isaías perdeu o valor? Não perde o valor quando é profecia messiânica, mas perde o valor quando é uma doutrina para ensinar? Não seja contraditório. Ou anula tudo ou não anula nada. O fato de leis estarem suspensas, eu explico por quê. O templo está destruído, não existe sacerdote. Cristo morreu pelos nossos pecados, então o templo não está mais ativo. As leis concernentes ao templo foram suspensas, abolidas não, suspensas sim. Leis de levirato não faz sentido. Qual o sentido de uma lei do levirato? Entende? Lei do levirato é quando um filho mais velho não deixava descendente, o filho, o irmão abaixo dele, casava com a cunhada para gerar filho para o irmão mais velho que faleceu. Essa lei não tem sentido nenhum para nós. Mas era uma lei que fazia sentido numa época que tinha que preservar a linhagem. As tribos, a linhagem do povo. Leis de higiene. Não havia vaso sanitário. Então são leis que eram necessárias para ensinar e educar aquela nação. Hoje as pessoas não vivem em tenda, vivem em casas, em apartamentos. Tem leis, por exemplo, de você, quando fazer uma casa, construir, fazer um muro em volta para que ninguém caia. É uma lei de segurança. Por quê? Para que ninguém caia e morra. E você vai ser culpado se alguma coisa acontecer se você não fizer um terraço com murinho. O seu terraço tem que ter um muro em volta para proteger. Leis, por exemplo, que se teu animal brabo fugir e você sabe, foi advertido e não fez nada, você paga os danos que aquela pessoa tiver e se a pessoa morrer, é vida por vida. São leis. Preservar a segurança. Você sabia, por exemplo, animais perigosos, por exemplo, um pitbull solto, pitbull. Você sabia que é crime ele andar solto? Eu acho que é o artigo 13. Na Torá tem essas leis. Por isso que eu digo, as leis devem ser seguidas. Se você negligenciar a segurança física de alguém, você peca. E a Torá ensina isso. Como que você vai falar que as leis de Deus foram anuladas se ela preserva a vida do próximo? Se ela trata de justiça financeira, justiça de bens. Você não pode violar a terra de alguém, você não pode ficar com o que é de alguém. Alguém que fala que as leis foram anuladas é uma pessoa que é contraditória. Ela é totalmente equivocada da ciência e do saber. Porque se a pessoa lê a lei, você já leu as leis de Deus? Se você nunca lê, como que você vai falar que está errado? Como que você vai falar que foi abolido? Tem leis que não fazem mais sentido nenhum, porque tem contexto, tem leis que permanecem para sempre. Honrar pai e mãe. Ou você não concorda com isso? Honrar pai e mãe não é bíblico? É bíblico, no Novo e no Antigo. Ou no Tanar e na Brit Hadashah. Para terminar, nós, Yehudim, nós não chamamos a Bíblia de Velho Testamento,
ou o Novo Testamento? O Antigo Testamento nós chamamos de Taná, que é um acróstico, de Torá, Nevim e Ketuvim. Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, Nevim os profetas maiores e menores e Ketuvim todos os escritos. O Novo Testamento nós chamamos de Berit, Haberit e Hadashah. Então o Novo Testamento é um título dado pelos católicos e pelos evangélicos. Nós chamamos de Haberit, Nova Aliança, e os evangélicos chamam de Novo Testamento. Nós chamamos de Taná ou Bíblia, Escritura Sagrada, tá? E os cristãos chamam de Velho Testamento. Só para você entender essa dinâmica. Amém? Um abraço fraterno a todos. Deixem aí o seu ok. Aí se você gostou da live. E se você quiser depois aprender um pouco mais, tem nossos grupos, nossos contatos na descrição do vídeo. Saúde!